Segunda-feira, 12 de julho de 2021. Veja os destaques deste fim de semana nas redes sociais. Advogado pede a prisão do ministro Alexandre de Moraes. População de Cuba se rebela e faz manifestações contra o governo comunista. A atriz Maria Flor surta mais uma vez e reconhece a força de Bolsonaro. Bolsonaro diz que Barroso defende bandeiras que beiram a pedofilia. E o Brasil tem mais uma comprovação da popularidade do presidente. Nova motociata em Porto Alegre foi um sucesso. Essas e outras notícias deste fim de semana você vai ver agora. Advogado pede prisão do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. O advogado Paulo Faria ingressou neste sábado na PGR com pedido de prisão em flagrante do ministro Alexandre de Moraes, do STF, por suposto crime inafiançável de tortura relacionado à prisão do deputado federal Daniel Silveira. Segundo o advogado, o mesmo pedido será feito à Corte Interamericana de Direitos Humanos. O advogado foi corajoso e fez um documento muito bem fundamentado. Como ele deu entrada na PGR, a Procuradoria vai ter que responder todos os pontos dessa denúncia. Se não fizer isso, estará cometendo o crime de prevaricação. Mas o advogado está muito determinado. Esse pedido poderá trazer muitos problemas para ele, já que foi um pedido inédito na história da justiça brasileira e, com certeza, ele vai provocar a ira dos ministros do STF. A acusação é de crime hediondo. Para se ter uma ideia do conteúdo do pedido, entre as principais razões está o pagamento da fiança do deputado Daniel Silveira, estipulada por ele em R$100 mil, e a manutenção de sua prisão, mesmo após o pagamento dessa quantia. Ele também aponta diversas violações, não só à Constituição, como a pactos internacionais dos quais o Brasil é signatário. Advogados que tiveram acesso à petição dizem que é uma peça muito bem montada. Um outro ponto levantado pelo advogado Paulo Faria é o fato da prisão do deputado Daniel Silveira ter ocorrido sem a provocação do Ministério Público. Todos nós temos acompanhado aí as decisões do ministro Alexandre de Moraes na condução do inquérito ilegal das fake news e dos atos antidemocráticos que não produziram aí nenhuma prova e que o arquivamento foi pedido pela PGR. Esse inquérito dos atos antidemocráticos foi encerrado, mas em seguida, de ofício e sem a manifestação ou provocação do Ministério Público, o ministro Alexandre de Moraes abriu outro inquérito onde acusa de atos antidemocráticos duas deputadas que apoiam o governo. Recentemente, o ministro Alexandre de Moraes mandou encerrar a conta bancária onde seria depositado o dinheiro da fiança do deputado Daniel Silveira. Das duas, uma, ou o deputado guarda muitos segredos que ele não quer ver revelados, ou se trata de uma questão pessoal dele com o deputado Daniel Silveira. Ultimamente, temos visto ministros do STF violando a nossa Constituição, quando deveriam, na realidade, era garantir o seu cumprimento. Já existem outras denúncias contra o ministro Alexandre de Moraes na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Uma delas foi protocolada pelo PTB do ex-deputado Roberto Jefferson. A partir desta segunda-feira, vamos acompanhar os desmembramentos deste caso, que com certeza terá uma grande repercussão. Milhares de cidadãos de Cuba foram às ruas em protesto contra a ditadura comunista. Isso aconteceu em meio ao agravamento da pandemia no país. Os cubanos têm passado meses com restrições impostas pelo governo e com negligência das autoridades. Ninguém ainda sabe a verdadeira dimensão dos protestos, mas uma coisa desse tipo é considerada rara na ilha, onde a oposição ao regime é considerada ilegal.
Os protestos tiveram início no povoado de Santo Antônio de los Baños, que fica no sudoeste da capital Havana. As primeiras imagens foram vistas no Facebook em transmissão ao vivo e mostravam manifestantes gritando "Pátria e vida, abaixo a ditadura, não temos medo". Pelas imagens, pôde-se constatar que a maioria dos manifestantes era de jovens. Manifestações também ocorreram em outros pontos do país. Veja algumas imagens. Aquí, para. Vamos, Diacané, Cingao. Diacané, Cingao. Diacané, Cingao. No tenemos miedo. Mira esto, 12.000 gente mirando. Mira, pero yo no sé grabarlo. ¿Están viendo mucha gente? 12.000. Yo no sé grabándolo. ¿Cómo es? Até veículo das forças de segurança de Cuba foi alvejado. A atriz surta pela segunda vez, ataca Bolsonaro, mas reconhece a força do presidente. Esse homem, porque o negócio é que esse é muita energia negativa que esse homem tá atraindo. E nada derruba esse homem. Nada. Não, é um desespero. É que nada derruba esse homem. Nada. Não é possível que não tenha a Rosa Weber, que tenha a Carmen Lúcia, que tenha uns homens da capa preta desse, entendeu? Que possa fazer um negócio, falar um negócio que pra prender esse homem. É possível que esse homem não possa ser preso. Não tem um advogado que pega uma lei dessa, tanta lei que tem no Brasil, porra, pega uma lei dessa e fala, ele se enquadra nessa lei aqui, dá pra prender ele. Não é possível que não tenha. Deus, sério mesmo, Deus, foda-se esse negócio de livre-arbítrio, foda-se. Vamos concentrar na prioridade. Prioridade agora é o senhor ajudar a tirar o Bolsonaro do governo. Isso aí é a prioridade que o senhor tem na sua lista. Corta tudo que tem lá em cima e bota a prioridade, impeachment do Bolsonaro no Brasil. O senhor precisa ajudar a gente, que a gente tá numa situação aqui calamitosa. Deus tem que agora se colocar na sua posição
posição em relação ao impeachment. Isso é um negócio que o senhor tem que fazer. Tá aqui meu apelo. O senhor tem que fazer. O senhor tem que se colocar. E pensar bem que tem muito pastor usando a palavra do senhor pra favorecer esse inferno desse presidente da república. Muito pastor. Muita gente sendo enganada nesse Brasil com a palavra do senhor apoiando o Bolsonaro. Então isso também é um negócio que o senhor tem que botar na sua lista de prioridades. Porque não pode. Não pode ficar usando a palavra do senhor, que é um homem de esquerda. Isso aí todo mundo sabe que Deus é um homem de esquerda, Jesus também. Até Bolsonaro já falou isso. Até Bolsonaro já falou que Jesus e Deus são de esquerda porque ajudavam os pobres. Que é um negócio que o Bolsonaro não faz. Só faz porque quer se reeleger. Esse homem infeliz. Eu queria contratar. Sabe? Agora a coisa bonita que eu vi foi que a rua tá lotada sim de gente querendo impeachment de Bolsonaro. Assim, Lira tá vendo que a rua tá lotada. Mas é que tem que perder ainda mais, né, Lirão? Tem que perder mais a popularidade, né, o Bolsonaro? Tem que perder mais a popularidade pra tu poder lançar esse impeachment? Tem que perder mais, né? Esse inferno desse homem, desse Arthur Lira. Eu tenho ódio também desse Arthur Lira. Tenho muito ódio desse Arthur Lira. Mas tenho mais ódio do Bolsonaro, com certeza. Bolsonaro é top 1 do ódio que eu tenho. Depois do Arthur Lira também tenho. E depois tem aqueles homens tudo lá do Congresso, mas não vou falar sobre isso não. Dessa vez, ela colocou no final do vídeo a informação de que se trata de uma produção e atuação de Maria Flor, provavelmente para escapar de um eventual processo pelo que fala do presidente, como já aconteceu com alguns outros desequilibrados da esquerda. Motociata em Porto Alegre reúne milhares de apoiadores de Bolsonaro. Mais uma vez, o povo mostra sua força. Como você viu, essa foi mais uma demonstração de apoio da população ao presidente da República. Após a motociata, Bolsonaro fez discurso e criticou o ministro do STF, Luiz Roberto Barroso. Bolsonaro diz que Barroso defende bandeiras que beiram a pedofilia. O presidente disse ainda que o ministro deveria estar no Congresso e não no Supremo. O presidente tem disparado críticas ao ministro do STF, Luiz Roberto Barroso. Ministro esse que defende a redução da maioridade para estupro de vulnerável, ou seja, pedofilia é o que ele defende. Ministro que defende a legalidade das drogas. Com essas bandeiras todas, ele não deveria estar no Supremo, deveria estar no Parlamento. Lá é o local de cada um defender a sua bandeira, disse o presidente. Veja outra crítica de Bolsonaro ao ministro Barroso feita neste fim de semana, ao defender o voto impresso auditável. O que Barroso quer é a volta da roubalheira, da fraude eleitoral, diz Bolsonaro. Subida meteórica de Lula em pesquisa deixa até seus apoiadores desconfiados. Ele subiu 50% em 3 meses. O Datafolha realizou pesquisa em que mostra Lula com 60% das intenções de votos para a eleição presidencial de 2022. Só que esses números apresentados pelo Instituto de Pesquisa foram recebidos com cautela e desconfiança até por apoiadores do ex-presidente Lula. Um deles disse em uma rede social: "Vamos ter calma, gente, vamos esperar outras pesquisas." Outro perguntava se o resultado estava certo mesmo, não acreditando que ele pudesse ter subido 50% em apenas 3 meses. Pelo que a gente está vendo, nem a esquerda está acreditando mais no Datafolha. Agora, pasme. Antagonista defende morte de Bolsonaro. Matéria assinada pela redação do Antagonista disse que o Brasil ainda não chegou no nível de engajamento político do Haiti, deixando a entender que se trata do assassinato do presidente daquele país ocorrido na semana passada. Ele completou dizendo que vamos ter que esperar a próxima eleição para cancelar o CPF do Bolsonaro. Todo mundo sabe que a expressão cancelar o CPF significa matar o sujeito. O que espanta muita gente é o nível que hoje se encontram o site O Antagonista e a revista Cruzoé, do mesmo grupo. Deixaram de fazer jornalismo para praticar ativismo político. E pelo que já publicaram no passado e publicam hoje sobre determinadas figuras da República, como, por exemplo, o senador Renan Calheiros,
fica a impressão de que topam tudo por dinheiro. Essa apologia ao assassinato do presidente da República não pode ficar sem resposta. O Brasil perdeu a partida para a Argentina na final da Copa América, e quem comemorou foi o ex-deputado Jean Willis. Jean Willis comemora a derrota da seleção e xinga Neymar, capacho de fascista. Um novo Brasil nascerá após a derrota dos fascistas, escreveu o ex-deputado Jean Willis após a vitória da Argentina sobre o Brasil. Ele deixou o PSOL recentemente e se filiou ao PT e mostra bem como é a cabeça de um esquerdista. Atualmente, Jean Willis vive em Barcelona e tem feito postagens em seu perfil no Twitter. Para ele, o título conquistado pela Argentina representa uma derrota do fascismo no Brasil. Em um outro post, ele atacou o jogador Neymar. Jean Willis reproduziu uma foto em que o jogador aparece ao lado do presidente Jair Bolsonaro e escreveu capacho de fascista. Bem que ele poderia voltar ao Brasil para explicar como Adélio Bispo, que deu uma facada no candidato à presidência Jair Bolsonaro, teve sua entrada registrada na Câmara dos Deputados no mesmo horário em que esfaqueava o presidente na cidade de Juiz de Fora. Mas, apesar dos ataques, o fenômeno Bolsonaro, tem apoio grande e esse apoio ao presidente resiste à pandemia. Até hoje, a oposição não se conforma com a vitória do presidente Jair Bolsonaro em 2018 com 57 milhões de votos. Todos os dias, ele é bombardeado pela mídia, por parlamentares no Congresso e até por ministros do STF. Não dão trégua. Agora, tem a CPI querendo vincular Bolsonaro a um crime qualquer, e mais uma tentativa de tirá-lo do poder. Vivemos hoje uma grave crise política. Segundo a matéria publicada no site Conexão Política, apesar dos intensos ataques de políticos e de representantes de siglas partidárias contra o chefe do executivo, a ascensão do mandatário parece não ter sido abalada neste surto da Covid-19. Nos últimos meses, conforme vem registrando o site, a expressiva popularidade de Jair Bolsonaro, que ainda está sem partido, voltou a ser destaque no cenário político. Mas é bom que ele não se descuide de sua segurança, como não estão conseguindo nada que o incrimine, ou melhor, que incrimine o presidente, além de narrativas sem nenhum alicerce, podem querer cancelar o CPF do presidente, como andou sugerindo o antagonista. É sempre bom prevenir do que remediar. Esses foram os destaques deste fim de semana. Na segunda-feira, dia 19, estaremos de volta com mais notícias. Tenha uma ótima semana.